pessoal está falando, né, da cruz da morte, né? Então, o que significa a cruz da morte? Significa que quando a gente utiliza duas médias, a média de 200 e a média de 50, dizem algum animalzinho de seios, algum mamífero, criou praticamente esse cruzamento de médias e deu o nome de cruz da morte, tá? Então, vamos colocar aqui a cruz da morte, para vocês verem que nós estamos muito próximos de acontecer. Na verdade, está acontecendo a cruz da morte. A cruz da morte vai de fato acontecer se de fato essa barra iguana aqui, que foi a segunda barra iguana que apareceu nessa última semana, se ela for invalidada por uma continuação de queda. Então, se tiver realmente mais um despejo para buscar o preço lá na região que todo mundo está esperando, né? Todo mundo está esperando mais queda no topo. Só que o problema é que, conforme eu mostrei ontem para vocês, as baleias do mercado, os manipuladores dos mercados voláteis, eles já estão se desfazendo da posição de apostando em baixa, dos shorts, tá? Então, dificilmente nós vamos ter mais queda, principalmente por causa do volume anormal que tivemos, que geralmente produz fundo. Quando nós temos um pico de volume muito grande, pessoal, principalmente numa acumulação de week-off, nós temos geralmente a produção de um fundo, tá, pessoal? Possivelmente nós podemos ter produzido um fundo no Bitcoin. O que a gente precisa ainda ter de confirmação de fundo? Precisamos que a retomada de alta seja intensa, tá? Que o preço volte a subir rapidamente. E que o Bitcoin ele saia de uma linha de tendência de baixa, então ele saia do garfo de Pitchford para a parte superior, entrando em um novo canal de alta, tá? Então, por enquanto, ele está no canal de baixa, ele conseguiu se segurar nesse canalzinho de baixa. Deixa eu só acertar aqui a barrinha certinho. Ele tocou na região mediana aqui da linha da tendência de baixa dessa tendência maior aqui de médio prazo, porém ele está se segurando na região superior. Isso é um bom indicativo, porque caso o preço do Bitcoin consiga voltar a sair desse canal, ele vai entrar em um canal de alta, ele vai começar a produzir um canal de alta que é este aqui. Então não se perca aí nos canais, certo? Se ele conseguir surfar dentro desse canal e sair desse canal de baixa e começar a lateralizar aqui dentro, o que na minha opinião pode acontecer a partir de julho. Já expliquei para vocês, né, que se você pega o gráfico mensal do Bitcoin e anota todo mês de junho e julho, você vai ver que são meses de troca de polaridade, ou seja, se o preço estava vindo em uma tendência de baixa, ele volta a uma tendência de alta. Se ele vem de uma tendência de alta, ele começa uma tendência de baixa. Então, junho e julho são geralmente meses antagônicos, tá? Meses em que nós temos troca de polaridade. E no mensal, né, o Super Trend segurou o suporte mais forte. Né? O mensal segurou o suporte mais forte. Então, ele não entrou em tendência de inverno ainda, tá? Ele só vai entrar se ele perder esse suporte mais forte e ficar abaixo dessa região, o que, na minha opinião, não vai ser uma realidade. Pode acontecer, pode tudo acontecer no mercado cripto, mas eu acho muito difícil isso aqui não ser um fundo do mês. Então, faltam poucos dias aí para finalizar o mês de junho. E na minha concepção, então, no meu entendimento de price action, nós estamos muito longe já da média de 8. Nós estamos com um volume comprador bem interessante que surgiu ontem, defendendo essa posição dos 28 mil. E vai ser muito estressante para os ursinhos carinhosos conseguirem romper os 28 mil. O que acontece? Eu utilizo também o Bitcoin NVT Ratio, que é um dos indicadores aí que eu utilizo. É um indicador que você pode pagar por ele através de seguir o Twitter do Wonomic, beleza? Que é o Wubu. Ele é um cara que criou esse indicador. Esse indicador, recentemente, ele indicou compra de Bitcoin no dia... Deixa eu ver aqui, o dia que ele indicou compra foi no dia... Deixa eu ver aqui. No dia 10 de junho, 10 de junho, por aí, tá? Então, nós temos nesse indicador, nesse indicativo, a compra de Bitcoin, tá? Ele geralmente mostra o fundo do Bitcoin dentro de uma tendência e praticamente nós temos a continuação, então, de alta do Bitcoin. Na minha opinião, nós estamos formando fundo, tá? Esse NVT é um indicador bem interessante, ele funciona muito bem. Muitas vezes em que ele indica compra, de fato era a hora de comprar mesmo, tá? E quando ele ultrapassa a linha vermelha superior é quando o mercado está muito sobrecomprado. Então seria interessante
ficar com a mão coçando para a venda, supostamente. Logicamente que você precisa aliar outras coisas além desse indicador, não dá para usar ele sozinho, mas você pode utilizar outros indicadores junto para dar o suporte para você tomar a decisão de comprar ou vender bitcoins, moeda da praia, ou Ethereum e assim por diante. Na minha opinião, Bitcoin só se compra, não se vende, mas eu não sou dono da verdade, né? Cada um deve assumir os seus riscos e fazer o seu próprio gerenciamento de risco, certo? Muito bem, BTC ou USDT, eu queria dar só mais uma olhadinha aqui rapidamente para a gente complementar. Então a gente tem que ver a partir de agora, pessoal, o Bitcoin agindo dentro desse canal e saindo do canal de baixa a qualquer momento, tá? Para isso, nós precisamos de mais 2 ou 3 dias positivos, rompendo de fato e saindo dessa. Deixa eu tirar essa daqui. Deixa eu deixar ela aqui invisível. A gente tem que sair dessa linha de tendência de baixa, tá? O volume já veio, volume de fundo, só que basta a gente confirmar que o preço não vai perder esse suporte mesmo e não vai manter abaixo. Possivelmente 28 mil pode ser o próximo fundo do Bitcoin nesse ciclo. Existe boa justificativa para isso, né? Primeiro, ainda nós temos vários dias para faltar para os 800 dias para o próximo halving cíclico do Bitcoin. Então, na minha concepção, na minha teoria, né, eu acredito que o inverno cripto vai começar quando iniciar 900 a 800 dias em média para o próximo halving. E então nós temos espaço ainda para continuar subindo no mensal. O gráfico mensal continua sendo gráfico de tendência de alta. Em nenhum momento ele perdeu o fundo anterior do gráfico mensal. Ele chegou mais próximo disso na época do Covid, que ele quase perdeu o fundo aqui de 3.200. Ele chegou a 3.700 naquela época, mas veja bem que a tendência no mensal ainda continua de alta desde o surgimento do Bitcoin. A tendência no mensal continua sendo de alta, tá? E principalmente defendendo essa região, eu fico um pouco mais seguro de comprar mais moedas e de apostar em comprar mais criptativos, tá? Nesse momento, então, comprei Ethereum hoje. Se o Bitcoin cair mais ainda até 20 mil, vou fazer mais uma última compra final, acreditando e apostando em continuação do verão cripto ainda esse ano. Beleza? Apesar de que, no curto prazo, ainda estamos em tendência de baixa, mas, como esse canal aqui está resistindo, e estamos voltando a se aproximar do super trend e da média de 8 semanal no gráfico do Bitcoin, nós podemos sim ter uma escapada dessa tendência de baixa a qualquer momento, à medida que a gente enxergou o bear trap ontem, um sinal muito positivo para compradores. E além disso, o esgotamento de apostadores de baixo no mercado de futuros, dos big players no caso, as baleias estão parando de abrir posições de short, elas estão fechando as suas operações apostando em continuação de baixa, certo? Isso vai, e ao mesmo tempo mineradores acumulando bitcoins sem parar, não despejando no mercado ainda, não vendendo esses bitcoins, não tornando o mercado líquido ainda, e as baleias também antigas, o mercado dos holders antigos, quem tem mais de um bitcoin encarteirado há mais tempo, comprando e acumulando bitcoin ainda. Então, isso vai fazer uma boa pressão de compra nessa fase final desse ciclo, na minha opinião, que vai ser o último semestre de alta do Bitcoin, para depois nós termos um longo período de recessão aí do Bitcoin, depois de atingir um novo topo histórico, tá? Pelo menos essa é a minha expectativa, não sou dono da verdade, não tenho bola de cristal. Siga o seu gerenciamento de risco, tá, pessoal? Não faça nada do que eu faço especificamente sem você estudar e sem você tomar a decisão por conta própria, para você depois não ficar enchendo o saco de terceiros e tentar justificar os seus erros através da opinião alheia, tá? Você tem que tomar suas decisões, você tem que estudar por conta própria e você é quem clica o botão. Então, se você tiver lucro, parabéns para você, porque pois você assumiu o risco de investir e ter a sorte aí do mercado ir a favor de você. Caso você perca dinheiro, a culpa não é de ninguém, a não ser a sua própria culpa, porque você foi a pessoa que clicou o botão. Então, se você ganhar dinheiro, você não vai me dar lucro. Os bostinhas lá da TradFi, ninguém me deu lucro nenhum. Os bostinhas defensores da TradFi, até agora eu não recebi nenhum e-mail pedindo a minha carteira para eles me darem a parte do lucro que eles conseguiram por eu falar da TradFi no meu canal.
E se eles têm prejuízo, o problema é deles também. Então, se você não dá o lucro, você também não merece vir encher o saco e dizer que você está tendo prejuízo por minha causa, tá? Assuma suas responsabilidades. Se você não é homem ainda, você precisa crescer, tá? Comedor de Ruffles e tomador de Coca-Cola.